Antes de mais nada, quero agradecer a Nestlé por me convidar a vir a esse local maravilhoso. Pela janela eu vejo o Corcovado, também consigo ver o Museu da Carmen Miranda. Não, brincadeira. Infelizmente não fomos ao Brasil. Mesmo assim, eu quero agradecer a todas as pessoas da Nestlé que fizeram com que essa reunião fosse facilitada. Eu sei como dá trabalho organizar um evento virtual. Em segundo lugar, eu quero dizer que essa palestra será uma palestra curta. Eu apresentarei a vocês muitos conceitos, mas eu vou mostrar poucos números. E eu vou resumir rapidamente diversos estudos. Eu posso garantir a vocês que há dados que corroboram a maior parte desses estudos. São dados detalhados e se nós tivéssemos várias horas para debatê-los, eu poderia mostrar todos os dados que corroboram as pesquisas. Mas vocês terão que acreditar em mim quando eu digo que há sim muitos dados que corroboram as pesquisas que vou mostrar. Preciso falar dos meus conflitos de interesse. Eu já trabalho com esse assunto há mais de 50 anos. Já trabalhei como consultor para governo, para ONGs, para várias sociedades acadêmicas, associações que pesquisam diversas doenças, muitas empresas do ramo alimentício, farmacêuticas e várias organizações de comércio. Então eu tenho muitos conflitos. Agora, eu gostaria de dizer que como eu fui para tantas direções diferentes, a soma dos vetores acaba sendo zero. Portanto, eu acho que eu não sou tendencioso e, além disso, eu não vou falar sobre nenhum alimento em específico. Vamos falar sobre práticas nutricionais. Como qualquer outro macronutriente, o açúcar não deve ser consumido em quantias que interfiram com as necessidades adequadas, assim como outros nutrientes essenciais. Isso vale não só para o açúcar, vale para qualquer macronutriente. Nenhum macronutriente, quer seja proteína, gordura, carboidrato, açúcar, deve ser consumido em quantias que excedam a capacidade de armazenagem de energia. Nessa fala, eu falarei sobre o açúcar, e se o açúcar em si pode ser considerado como o grande vilão, como geralmente se considera. Como eu falei no começo, esse assunto é bastante polêmico. No entanto, eu acho que a comunidade nutricional já estabeleceu o que acha que a resposta para essa pergunta é. Me parece que eu sou o único pediatra que ainda fala algo diferente, de que talvez nós tenhamos que ter um pouco mais de cuidado ao avaliar essas questões. A gente sempre pensa nos nutrientes essenciais e como incluí-los na dieta das pessoas. Ao longo da evolução, 2 ácidos graxos e 8 ou 9 aminoácidos não são mais produzidos pelos seres humanos e, portanto, têm que ser ingeridos. Então, são nutrientes essenciais. No entanto, os seres humanos conseguem produzir qualquer açúcar de que necessitam para a vida. Ou seja, do ponto de vista da mãe natureza, o açúcar é o nutriente mais essencial. A mãe natureza não permitiu que os açúcares metabolizados ficassem largados a Deus dará, com base no que a pessoa vai comer. Há pessoas que falam que o açúcar é tóxico. Por que a mãe natureza produziria uma substância tóxica e deixaria outras substâncias de fora? Isso não faz sentido do ponto de vista da evolução. Há vários outros elementos que não fazem sentido do ponto de vista da evolução. A glicose é o único combustível fetal importante. A mãe ingere nutrientes, alimentos de diversos tipos. E ao longo ou ao redor do mundo, a dieta das mães é bastante variada. Ainda assim, todos esses alimentos, no final das contas, se tornam glicose que é levada ao feto. Não faz sentido do ponto de vista da evolução pensar que
a próxima geração que vai nascer dependeria de algo que é tóxico. As crianças nascem com receptores para o gosto doce. Isso não faria sentido se o açúcar fosse tóxico. 1/3 das calorias no leite materno é basicamente açúcar, o que vale para muitas espécies. E recentemente nós descobrimos que as crianças nascem com uma via sensorial para açúcares que conecta o intestino e o cérebro. Por que existiria essa via se o açúcar fosse tóxico? E a glicose é o único combustível que o cérebro prefere. Sim, é possível fazer com que o cérebro se alimente, entre aspas, de outras substâncias como as cetonas, mas o cérebro só o fará se estiver em situações extremas. Até a idade de 6 anos, quando o cérebro chega ao tamanho adulto, o corpo precisa produzir açúcares. As crianças produzem 3 vezes mais açúcar do que os adultos para poder atender às necessidades do cérebro. Isso porque o cérebro é muito maior proporcionalmente pensando no corpo da criança. Outra coisa que sabemos sobre o metabolismo e o cérebro é o fato de que alguns carboidratos precisam vir do ambiente externo. Isso para manter o equilíbrio corporal. O cérebro vai sempre metabolizar a glicose em CO2, que é expelido. Em outras palavras, esse carbono já saiu do corpo. Portanto, para continuar a ter uma oferta de carbono para chegar glicose ao cérebro, é necessário que haja carboidratos vindos da alimentação, que podem ser carboidratos complexos, assim como açúcares, e se não houver uma alimentação suficiente, o que acontece muito nos primeiros anos de vida, é necessário produzir a glicose através do processo de gliconeogênese. Como nós aprendemos nas aulas de bioquímica, esse é o ciclo de Cori. A glicose se torna piruvato e é assim que nós expelimos o CO2. Esse processo não cria novas moléculas de CO2. Para que haja moléculas de carbono na glicose, é preciso quebrar os aminoácidos, onde o carbono geralmente é liberado como alanina e que volta a se tornar glicose, e aí esse carbono pode ser levado ao cérebro. Se não houver carboidratos vindos da alimentação, é a massa muscular que é utilizada para poder alimentar o cérebro através do processo de quebra das moléculas, o que não é favorável ao longo do tempo. Então, a glicose em si não é um nutriente essencial da alimentação, mas é essencial se nós pensarmos nesse contexto, para que nós possamos, entre aspas, alimentar o cérebro. Outra coisa que precisamos levar em conta é que as crianças têm uma alta capacidade de metabolizar o açúcar. Nos anos de 1960, começo dos anos 70, na expectativa de encontrar modos de poder estabelecer ou entender problemas que as crianças tinham de desenvolver diabetes tipo 1 quando seu irmão desenvolvia, a comunidade científica fez vários testes de tolerância à glicose em crianças. Aqui temos os resultados. 2 estudos com 300 indivíduos. À esquerda, nós vemos uma linha vermelha que eu desenhei arbitrariamente com o valor de 120 mg por decilitro. Quase toda a tolerância está do lado esquerdo, ou seja, quase sempre o nível de glicose infantil está abaixo de 120 mg por decilitro. Na verdade, em 10% dessas crianças, nós não conseguimos encontrar um pico de glicose. À direita, vemos um estudo com mais 200 crianças. Em 1 hora, 50% delas mostram menos de 110 mg por decilitro de concentração. Ou seja, as crianças são muito boas nesse processo de excreção da glicose que ingerem.
Há mais ou menos 20 anos, juntamente com Sunerhag, Haymond, Booth, Margarita Truth, nós fizemos vários estudos envolvendo crianças. Isso quando esse assunto começou a ser pesquisado. Uma dieta rica em carboidratos de uma semana foi oferecida às crianças e depois uma dieta com potencial energético de 60%. Eram 36 indivíduos, 12 magros, 12 adolescentes magros e 12 adolescentes obesos. Apesar desse estudo não foi pensado para esse motivo, de 6 a 24% do valor energético veio da frutose. Depois das crianças ingerirem essa alimentação, o gasto de energia medido pela calorimetria foi igual à ingestão alimentar energética. A oxidação, medida através do coeficiente respiratório, foi igual à composição dos macronutrientes. Ou seja, assim que as crianças passam de uma dieta de baixo para alto nível de carboidrato ou vice-versa, elas imediatamente mudam o combustível e o coeficiente respiratório de oxidação. A produção de glicose, a gluconeogênese e a lipólise não foram modificadas. Olhando para a capacidade de tolerância à insulina, nós vemos que a sensibilidade à insulina e a capacidade de excreção de insulina ainda estavam altas. As crianças magras mostraram uma sensibilidade à insulina aumentada. Não mudaram a excreção de insulina. Por outro lado, para poder se adequar ao dobro do conteúdo de carboidratos em crianças obesas, as que já estavam hiperinsulinímicas mostraram um aumento na excreção de insulina. Além disso, quando a ingestão de frutose era de 6 a 24% de valor energético, isso não teve efeito em nenhum dos indivíduos. As crianças magras, na verdade, conseguem fazer um bom trabalho no que se refere à metabólise de carboidratos e açúcares. Hoje, uma boa parte dos estudos se foca nas consequências do açúcar na vida adulta. Como nós não temos estudos intervencionistas de longo prazo, nós temos que confiar em estudos observacionais. Aqui, na parte superior, temos o risco de desenvolvimento de câncer, com base no número de cigarros que a pessoa fuma. As pessoas gostam de falar, mas não tem estudo clínico randomizado para associar o cigarro ao câncer. É verdade, mas vamos olhar aqui aos números dos riscos relativos. Então, é mais ou menos 40 até 60, os mais baixos no limite inferior, 20 ou 10. Na parte inferior, nós vemos o risco de doenças cardiovasculares ou óbito, dependendo da renda da pessoa. As pessoas pobres têm um risco de falecer por doenças cardiovasculares 4 a 6 vezes maior. Isso só por conta da renda. Dos 15 até os 60 anos de idade, só o fato da pessoa ser homem já aumenta o risco de óbito com o fator de 2, mais ou menos. Ou seja, se a gente pensar que quase todos os riscos nutricionais estão abaixo de 2 e quase todos os riscos do consumo de açúcar, isso de acordo com estudos observacionais, estão abaixo de 1,5, tem alguns inclusive que são até bastante abaixo desse valor. A pergunta é a seguinte: é possível dizer que nós podemos delinear os níveis de risco com base nessas estimativas? Vocês podem ler milhares de estudos observacionais. Eles apresentam modelos, e esses modelos são todos bastante bem simplistas. Na prática, as conclusões desses estudos observacionais não são tão simples assim. Não são tão simples quanto as pessoas que publicam gostariam que fosse.
Não importa a qualidade do estudo observacional. Um estudo observacional não pode provar uma relação de causalidade. As associações que são feitas são hipóteses, não são respostas. As pessoas que participam desses estudos, ou que escrevem esses estudos, gostam de implicar que haja uma relação causal, mas não há. São associações, não são provas. Quando tenta-se mostrar uma relação causal entre o consumo de açúcar e alguma consequência de longo prazo, o que a gente tem que pensar é o seguinte: temos que lembrar ou tomar em conta o que as pessoas de fato comeram. Pode ser uma surpresa para muitas pessoas que estão assistindo, mas não dá para medir o consumo energético muito bem. Em centenas de estudos no qual se compara a ingestão energética com os alimentos, há uma falha nos relatórios. As pessoas falam que comeram até 20% menos do que comeram, isso principalmente para pessoas obesas. Muitos dos relatórios de ingestão energética são incompatíveis com a vida, estão abaixo do gasto de energia em repouso, ou seja, são números impossíveis. São feitas correções para esses problemas. Geralmente, o limite inferior dos dados é descartado. Agora, na prática, nós sabemos que esses relatórios que mostram o valor energético não estão corretos. Muitas pessoas com IMC de 40 ou 50 têm aí uma ingestão de 1.200 calorias por dia. Isso é impossível. Há anos atrás, mais ou menos 20 anos, o Tom Baroneski fez uma série de estudos. Ele trouxe crianças para um laboratório no dia 1 do estudo, observou o que elas comeram. No dia 2, eles perguntaram para as crianças o que elas haviam comido no dia anterior. Houve uma observação humana e houve também uma observação que foi feita através do computador, através de softwares. De 12 a 24% das crianças no dia 2 falaram de alimentos que eles não haviam comido. E aí o Tom conseguiu entender e percebeu que a partir das observações que ele havia feito no dia 1, eram coisas que as crianças estavam inventando. Precisamos saber o conteúdo nutricional do alimento que as pessoas ingeriram. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, eu poderia ficar horas falando sobre isso. Mas o conteúdo nutricional varia. Depende do cultivar, da safra, do armazenamento, do modo como o alimento foi preparado. Raramente isso é levado em conta nesses estudos observacionais. A gente coloca tudo numa tabela, olha para os dados e calcula quanto as pessoas ingeriram. Também é preciso ajustar as variáveis pessoais e ambientais. Como vocês sabem, geralmente nós fazemos algumas correções, não é? De 5 a 10 elementos. Hoje nós sabemos que esses estudos são inadequados. Todos os estudos novos, estudos com Big Data, nos mostraram como a questão do exosoma ou as questões ambientais e interrelações são complexas. Aqui nós temos uma variável que representa, nesse círculo aqui, quais são as relações. Vemos as conexões de uma variável com a outra, nessas linhas laranja. Depois tem alguns pontos azuis que mostram associações positivas. Na verdade, os azuis são negativas, as laranjas são positivas. De todo modo, eu queria mostrar para vocês que somente com uma variável nós temos mais de 500 interdependências no exosoma. Ou seja, corrigir 5, 10 ou até mesmo 20 variáveis são números inadequados pensando no avanço da ciência. A ideia de que nós podemos isolar um nutriente e correlacioná-lo a um resultado ou a um desfecho é impossível. Sobre as consequências, há centenas de estudos que foram publicados. Nós poderíamos passar por cada um deles se tivéssemos tempo, mas como não temos, eu gostaria de fazer referência a esse estudo.
o Comitê para a Nutrição Científico, e esse relatório que eles publicaram em 2015. Foram 9 anos de produção, um relatório de 384 páginas, e o comitê forneceu quase 2.800 páginas de documentos que corroboram esse estudo. Nós não vamos ver nunca nenhum estudo como esse. Bom, pelo menos por um bom tempo. Desde 2015, houve outros estudos que apareceram, e para mim, esses estudos acabaram por não modificar as conclusões que saíram deste relatório. E o que está nesse relatório? Quando pensamos na ingestão de açúcares, não houve associação ou efeito com eventos coronários, pressão sanguínea sistólica e diastólica, nível de colesterol, triglicérides ou mesmo diabetes tipo 2. Em estudos de coorte, houve evidência insuficiente para concluir que os monossacarídeos e disacarídeos estivessem associados com eventos cardiovasculares, frutose com hipertensão e assim por diante. As variáveis com insulinemia, com glicemia, e alguns estudos clínicos randomizados que foram feitos mostram que a evidência é insuficiente para associar alimentos doces com a ingestão calórica, questões de complicação vascular, doenças cardiovasculares, insulinemia, assim por diante. Na prática, o relatório do Reino Unido identificou diversas associações que parecem ser positivas, principalmente vindo de estudos de coorte, mas em cada um dos casos eles perceberam que, pensando nas grandes variáveis, acaba por ser impossível conseguir concluir que um nutriente, nesse caso o açúcar, é o único responsável por essas mudanças. Mostraram que em quase todos os casos, só de pensar nos gatilhos, não é possível pensar, inclusive, nessa associação direta. Bom, para finalizar, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: a mãe natureza em si já demonstrou que os açúcares são um elemento metabólico essencial de altíssimo valor. Crianças magras metabolizam açúcares bastante eficientemente. E a evidência observacional em adultos mostra que os açúcares são responsáveis pela maior parte dos desfechos, mas isso nem sempre acontece. Desfechos adversos geralmente são dependentes de um desequilíbrio energético. E quando pensamos nos açúcares em refrigerantes, nos parece que esses açúcares são diferentes de outros açúcares nos alimentos. Finalmente, pensando em tudo isso, precisamos concentrar nossas políticas e nossas intervenções na dieta como um todo para prevenir a obesidade. A obesidade é o grande vilão aqui nesse caso. Obrigado.